Aqui o Lucas Pinto, que pelo que eu me lembro foi meu colega lá no ensino fundamental, né? Seja bem-vindo, né? Ele fez vários comentários aqui. O primeiro, ó, a inteligência artificial tem o poder de mostrar o que queremos ver. Quanto mais estamos sendo agradados pelo que temos afinidade, muito mais tempos vamos passar dentro dela. Alienado, né? Dentro de só um ponto de vista. Vivemos em um looping de marketing. E aí, Rodrigo, eu concordo ali com o que o Lucas disse, ele fez a interpretação daquilo que a gente falou. Sem sombra de dúvida. Este vídeo é uma homenagem póstuma ao amigo Rodrigo Pensador, que infelizmente nos deixou nesse último ano, e com quem eu tive a honra de gravar 2 lives que editei e estou postando na memória desse grande cara da filosofia nacional, que, embora numa vida curta, deixou a sua marca e o seu pensamento para todos nós. Então assiste até o final, deixa o like e o comentário, porque vale a pena. Sem sombra de dúvida, e assim, eu acho que o Fábio não vai concordar comigo, né? Até voltando à questão da inteligência artificial, eu acredito sim, nós estamos vendo uma Matrix, porque por mais que ainda o ser humano ainda programe a Matrix, a inteligência artificial, chega uma hora que os próprios dados e informações captadas individualmente de milhões e bilhões de pessoas, que faz com que, na realidade, o próprio computador crie uma personalização ou projete certos tipos de ações, ou gostos, ou tendências, é coisa que escapa da capacidade do próprio programador. Então, ele não tem a capacidade de fazer isso. Por isso que ele depende da máquina. Num primeiro momento, assim, é como aquilo que o Hans Jonas falou, né? Quando ele fala da tecnologia. Porra, vamos trazer mais um filósofo aqui. Porra, nós estamos sendo ousados, hein, Fábio? Desculpa aí. Mas vamos lá. O Hans Jonas diz que, na sua obra, né? Princípio Responsabilidade, uma ética para a civilização tecnológica. Eu acredito que dá para aplicar nesse aspecto, nesse sentido, para a inteligência artificial. Porque quando ele coloca que não é ético, e aí ele pega até um princípio kantiano, né, da questão do dever, da responsabilidade, que não é ético eu criar uma tecnologia no qual eu perca a capacidade de previsibilidade em relação às consequências em relação ao futuro. Então, se eu não consigo prever o dano, o risco, eu, enquanto um sujeito que prezo pela responsabilidade da humanidade, eu não posso desenvolver uma tecnologia. Então, e o que a inteligência artificial está fazendo é justamente isso, né? Ele está pegando dados que fogem da capacidade de armazenamento do próprio indivíduo e, por meio desses dados, dessa configuração, estão sendo utilizadas por empresas para o quê? Para impulsionalizar os seus lucros e, ao mesmo tempo, né, dar lucro para os rentistas aí fazem parte do capital financeiro. Mas a questão do looping, né, do remarketing ali, é justamente isso. É um ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. E todas essas ideias que nós citamos aqui, de notificação, de atualização, de postar, de comentar, tudo isso faz com que crie e amplie uma rede de engajamento que dificulte justamente o quê? Essa libertação. É como se fosse a corrente que aprisiona, então, o preso que está dentro da caverna de Platão. Quer ler a próxima pergunta, Fábio? Não, aqui vem exatamente na linha, só que ele usou ali, no caso, a nossa Nárnia, né? E aí ele chega a falar que tira a nossa liberdade, ou seja, lá as correntes do Platão, né? E por fim ali o nosso mundo invertido, ou o mundo das sombras. Esse mundo invertido por causa do Stranger Things, né? Acabou virando aí um conceito que a gente está sempre falando, né, ultimamente, que é nada mais do que o mundo das sombras lá do Platão, né? Platão inspira pra caramba a cultura ocidental, não tem nem o que falar, tem diversas referências aí que a gente fala. Nossa. Então a gente pode pensar diversas alegorias para entender esse fenômeno. E o que tu fala, Rodrigo, assim, eu que sou um apaixonado, um estudioso aí da questão, a inteligência artificial hoje ainda tem as pessoas ali por trás, né? O que para mim eu acho que é muito mais perigoso, né? Eu confio muito mais na máquina, a máquina falha muito menos, né? Basta tu ver os aviões,
tá? Os aviões, eles são 100% autônomos hoje em dia, tá? Por exemplo, os modelos mais novos de avião não tem mais MUX, né? Então, o que o piloto faz é inserir uma programação, enquanto o avião ainda está em terra, alinhar o avião na pista e dar play na programação. O avião decola e pousa sem nenhuma interferência dos pilotos, né? E essa tecnologia já salvou vidas. Por exemplo, vamos dizer que tem um acaso, um avião desses mais modernos, que ele despressurize e todo mundo desmaie no avião. Ele vai pousar sozinho, tá? Os aviões sem essa tecnologia autônoma caíam e explodiam. E a gente já teve casos recentes de aviões que pousaram com todo mundo desmaiado por causa de despressurização, assim como teve vários casos em anos anteriores aí que acabava morrendo todo mundo pela mesma situação, né? Então a tecnologia aviônica de programação e etc. já, né, em relação ao que a gente está acostumado a ver aqui com redes sociais, está anos-luz na nossa frente, porque é um mercado específico que exige isso, né? E falha muito menos que o ser humano. Então, se a gente tivesse realmente só na mão da inteligência artificial, estaria muito bom. Mas nessa parte aí dos algoritmos de rede, etc., ainda tem muita interferência humana, muito mais interferência humana do que eu gostaria de ter. E essa interferência humana, ela é ideológica, ela tende mais para um lado para o outro, ela influencia nossas decisões, ela influencia na política, influencia na nossa maneira de agir, e essa influência nem sempre, ou quase nunca, ela é positiva. Assim como o professor, tu citaste ali os alunos que a gente vê que estão cortados e etc., me lembro, né, ao longo desses anos aí, um ou outro caso de aluno que vieram se suicidar. E até é interessante o seguinte, Rodrigo, que os alunos que vieram se suicidar, nenhum é aquele aluno que está regular ali na sala de aula, para tu ver como o sistema fracassa. São alunos assim, o aluno deixa de vir na aula ali por abril, maio, né? A escola não tem os recursos, assistência social, etc., para ir atrás desse aluno, daí ali por agosto, setembro, chega a notícia que se suicidou, né? Ou seja, os sinais já estavam sendo evidentes ali e tal. E algo que eu tenho visto muito é aquilo que tu falaste, e tem aqui uma questão, falou muito bem ali do Instagram, né? A Camila, que me acompanha aí, ó, isso é muito sério, já fiquei mal por isso, larguei o Insta, muito falso, porque a 30 minutos de Instagram a gente já se sente pobre e feia. Porque o Instagram, cara, tu pode fazer parcerias comerciais no Instagram. Tu posta ali o teu look, e tu marca as marcas, e se a marca gostar de ti, ela pode te patrocinar, entendeu? Então ele tem essa exigência de estar sempre mostrando novos produtos e tal. Às vezes o produto é o corpo, às vezes o produto é o bronzeado, às vezes é a praia que a pessoa tá, e assim por diante, né? Tudo é produto, vamos dizer assim. E, cara, essa questão dos filtros, tu falaste das cirurgias plásticas. As pessoas antigamente buscavam a cirurgia plástica para ficar parecido com o artista X, o artista Y, que Exato. Tinha essa função de vender os padrões da indústria, tá? Hoje em dia as pessoas estão buscando cirurgião plástico para ficar parecida com elas mesmas com os filtros, né? Então, por exemplo, assim, Rodrigo, eu sei que tu é até mais popular do que eu nesse sentido. Então, tu tem um monte de aluno ali no Face, né? Deve ter uns 1.500, 2.000 alunos que te adicionaram no Face. Tô certo ou tô errado? 5 mil. Mentiroso. Mas dá uma olhada no perfil desses adolescentes. Nenhum tem espinha no rosto. Porque a primeira coisa que eles fazem é um filtrinho para tirar as espinhas. Né? Ainda bem que nós não somos adolescentes mais, né, Fábio? Senão nós íamos ficar com depressão, né? Claro, eu tinha minha testa aqui, era um mar de espinha. Aí o que acontece? O Instagram ele começou a fazer sucesso por oferecer filtros. Mas agora os próprios celulares. Eu tiro a foto aqui, o meu celular tem recurso, né? Eu tiro a foto, aí eu consigo, por exemplo, alargar afinal o queixo, mudar o tom de pele, tirar as espinhas. O meu olho é pequenininho, ó. Meu olho é pequenininho. Ah, não, meu olho é pequenininho, vou deixar ele maior. Daí eu deixo ele maior e tal. Ah, meu nariz tem uma batata aqui na ponta, eu afino. Tudo isso no celular, sem aplicativo nenhum, né? Ah, aqui ficou a pele oleosa. Tira a oleosidade da pele, né? Cara, é impressionante. E aí eu posto ali porque é uma foto minha que eu acabei de tirar. Só que a indústria já trabalha a inteligência artificial dos softwares de câmera, né?
para nos aproximarem desse padrão, que nos fazem feliz quando a gente posta, quando a gente fica olhando a nossa foto horas e horas, daí a gente olha no espelho e puta merda, né? A gente adulto já temos nossas esposas, nossos filhos, a nossa vida, a gente não está preocupado tanto com isso. Agora, para o adolescente que está nesse cenário de disputa, de busca de autoafirmação e etc., isso é dramático. É ameaçador, é dramático, e na verdade, que nem eu falei, o sistema não tem condição de dar conta disso. Aí esse jovem vai se trancar em casa, ficar deprimido, ou ficar violento, entrar num grupo radical, que a própria rede chama, né? A própria rede vai chamando para os grupos radical, e que é a ficçãozinha que tem lá no Dilema das Redes. É um adolescente exatamente assim, né? Daí ele tá afim de uma... Isso da orelha, né? E ele tá afim até a parte da menina, isso. Eu lembrei da parte da menina. Só que a menina tá num outro grupo social ali, é toda padrãozinho, e o guri é o esquisitão, ele vai se afastando e entra no grupo radical lá. É o que mostra, e não mostra por acaso, porque infelizmente é uma história que se repete, e nos Estados Unidos lá eles têm o acesso fácil às armas que leva os school shooters. Por exemplo, né, pega os índices aí de school shooters, tu tem em média 2.000 mortes nos Estados Unidos, que é um país super desenvolvido, por si só já é um absurdo, né? Aí de shooters ao longo de um ano, que é um atentado de 11 de setembro, né? E botando na conta. Ano passado teve um dos maiores atentados assim da história, que foi um cara metralhou um show, né, de cima de um hotel em Las Vegas. Então lá é uma maldição isso aí, e que muitas vezes é replicado por jovens justamente nesse contexto aí, né? Esse contexto das mídias. E as mídias têm fomentado ainda mais, porque elas vão colocando na bolha, vão radicalizando, vão passando uma imagem falsa de si mesmo. Lembra o Sócrates lá, conhece a ti mesmo? E se a gente, ao invés de conhecer a nós mesmos, a gente se afundar numa visão falsa de nós mesmos. Fala aí, Rodrigo. Pô, mas e aí, olha, você falou tanta coisa que daria de ficar mais uma hora aí. Quando você falou conhece-te a ti mesmo, mas quem sou eu numa era digital de rede social? Quem sou eu? Porque assim, Fábio, vamos lá. Se não houvesse rede social, fisicamente falando, eu sou aquilo que eu me enxergo. E nesse sentido eu já estaria na caverna por Platão, certo? Porque eu estou do ponto de vista da sensibilidade dos meus 5 sentidos me percebendo. Agora, quando eu crio o filtro, eu estou o quê? Ampliando a extensão da caverna. É como se dentro da caverna de Platão a gente colocasse uma subdivisão mais profunda ainda. Porque seria a cópia da cópia. O filtro, a rede social, readaptando Platão, ou melhor dizendo, atualizando Platão, teria que ter mais uma camada no final da caverna. Tem que ser mais um estágio mais profundo, mais levado à ignorância, mais ao doxa, mais à opinião, mais à ilusão, que reproduz, né, esse mundo das redes sociais. E aí eu pergunto, quem sou eu? Aquilo que eu me vejo no espelho? Aquilo que eu me vejo no filtro? Porque agora ampliou as referências. Mas onde está a verdade? O que é a verdade? Né? Por Platão, a gente sabe que o intelecto está no intelecto. Mas e hoje? Provocando aqui. Você que assistiu até aqui certamente é um amante da filosofia. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comentário, todo esse tipo de coisa que ajuda a página Filosofia Hoje a crescer cada vez mais. Mas se tu queres realmente fazer a diferença, manda um pix para fabiogt@filosofiahoje.com. É meu e-mail, manda um pix de qualquer valor que vai fazer a diferença para eu trazer conteúdo legal aqui para vocês e filosófico toda semana. Assiste mais um vídeo. Obrigado, valeu e até a próxima!